Olá, boa noite. O programa Questão de Ordem de hoje vai falar de eleições presidenciais, vai falar de candidaturas e vai falar do Partido Comunista Brasileiro, o PCB. É que ontem, quinta-feira, o PCB realizou o lançamento da pré-candidatura do partido à presidência da República. O evento aconteceu na sede do Sindicato dos Comerciários aqui em Fortaleza. Esse é o tema de hoje do programa Questão de Ordem. Eu estou recebendo aqui, nos estúdios da TV Assembleia, o advogado, ele tem 64 anos, é secretário-geral da Comissão Política do Partido Comunista Brasileiro, já presidiu o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e é aposentado do Banco do Brasil. Ivan Pinheiro, é com ele o Questão de Ordem, ele é o pré-candidato do Partido Comunista Brasileiro à presidência da República e é com ele o Questão de Ordem de hoje. E eu lembro que você vai poder participar deste programa pelo nosso endereço eletrônico, você pode usar a página da Assembleia na internet para fazer algum comentário sobre a entrevista, sobre a conversa que teremos com o Ivan, ou você pode sugerir assuntos para futuros programas. Hoje, excepcionalmente, eu não vou poder atender a sua ligação pelo telefone da TV Assembleia. Ivan Pinheiro, é meu parente, eu sou Pinheiro também, só que eu sou Abreu, né? Temos muitos Pinheiros. Eu tenho dupla nacionalidade. Ah, é? Eu sou português também. Ah, português? Sou filho de português e tenho passaporte português. Muito bom. Ivan, você tem 64 anos, isso? Advogado? Isso. E você presidiu o Sindicato dos Bancários de 79 a 85, quer dizer, exatamente, na transição para o regime democrático. É verdade. E foi um momento importante porque o movimento sindical nos anos 78, 79, havia uma demanda reprimida muito grande dos 14 anos de regime militar, em que os sindicatos estavam praticamente fechados. E não tinha, inclusive, era proibido ter reajuste salarial. Não sei se você já ouviu falar disso, você é jovem. Era proibido. Né? Era o seguinte, existia... Não era que fosse proibido. Era o governo Figueiredo, não é? Todos esses governos militares. Não é que fosse proibido, é o seguinte... Primeiro que era proibido fazer greve, portanto, o poder de negociação dos trabalhadores diminuía muito. E tinha uma coisa chamada índice oficial. O índice oficial era o seguinte, vamos imaginar, bancários... Manipulado, né? Exatamente, a database era 1º de setembro. Então saía um decreto do presidente da República, com o ministro do Trabalho, dizendo o seguinte, os trabalhadores que têm sua database em 1º de setembro terão um reajuste, havia um número cabalístico, 6,98, está acabado. E acabou com essa. E não houve conquista de nenhuma cláusula nova. Você pesquisa de 64 até 78, nenhum sindicato do Brasil conquistou uma cláusula nova, social ou econômica que fosse. E como havia aquela abertura, e havia também um processo de mobilização democrática muito grande no Brasil, e o movimento sindical eclodiu. Você tem estatísticas de praticamente todas as categorias recorreram à greve, porque tinha uma demanda social reprimida muito grande, né? E esse movimento foi um movimento importante também para a redemocratização. Verdade. Né? Os bancários. Aqui no Ceará, inclusive, eu me lembro, tinha na atividade a Pinho Belém Rocha. Maria da Natividade Pinho Belém Rocha. Pinho Belém Rocha. Depois o Augusto, Antônio Augusto. Eram ligados ao partidão, não é? Também, e eram presidente do eu sindicato. vim aqui muito em função disso também. Verdade. Né? Tarcísio Leitão, Cartacho. Cartacho, Arruda, é verdade. E os sindicatos bancários, interessante, né, que eles eram muito mais fortes do que hoje. É verdade. Porque hoje você nem vê o bancário. Existe uma barreira entre você e o banco, que são as máquinas. As máquinas. Né? Ensinam você a trabalhar com a máquina ou no banco ou em casa para não ter bancário. Né? Então a categoria está em extinção. Mas naquele momento era muito importante. E era muito forte. Muito forte. E representou um papel muito importante na questão política. E foram, em geral, os sindicatos de bancários, em vários estados, foram a vanguarda da renovação sindical brasileira. E da política brasileira. Da política também. Ô Ivan, você está aposentado do Banco do Brasil desde quando? Desde 1994. Agora, eu nunca deixei de trabalhar. Né? Passou a militar na advocacia. Porque na realidade eu era formado em Direito. Né? Eu nunca exercia advocacia estrito sensu. Já tinha OAB, mas não exercia. E até hoje também nunca tive um contencioso. Né? Eu me valia da minha experiência de negociador
que eu fui o negociador principal dos funcionários do Banco do Brasil durante uns 6 anos e também compunha a negociação nacional com os banqueiros, que naquela época, inclusive, tinha negociação nacional e estadual. Então, dessa experiência, eu hoje assessoro o Sindicato de Trabalhadores no Rio de Janeiro na negociação com o patrão, né? Eu faço o chamado direito coletivo de trabalho, não faço também o contencioso, né? Muito bem. Ô Ivan, o PCB teve um charme, né? Era o partidão, né? É verdade. Ainda é o partidão, o PCB? Olha, eu diria para você que nós somos herdeiros, os legítimos herdeiros do partidão. Do partidão. Nós temos dito o seguinte, que nos orgulha muito... Porque o PPS roubou até o nome do partidão, 23, né? Eu acho que... Qual o número do PCB mesmo? 21. 21. Porque o número original era 23. Foi 23. O Roberto Freire levou para lá, né? Ele ficou com o registro jurídico, né? Nós tivemos, do ventre do PCB, surgiram várias organizações. Na maioria delas, nos orgulha de ter nascido, porque foram partidos que durante algum tempo se mantiveram nesse campo socialista. Até né? o PCdoB, né? Até o PCdoB, que a gente respeita muito a divergência, que fez com que um grupo do partido formasse o PCB. O PCdoB é fundado em 1962. Nós achamos até interessante que eles também reivindiquem a fundação do original. partido, porque na realidade tem razão. Eles só não podem dizer que tem 88 anos, né? Porque eles foram fundados em 62. Mas é muito bom que todos reivindiquem a história do PCB. A diferença é que nós reivindicamos toda a história do PCB. O que eu estou lhe dizendo, Renato, é o seguinte, que nós não escolhemos o pedacinho da história, porque teve pedacinhos ruins, né? Nós reivindicamos os erros, acertos, alegrias. O período Prestes. Tudo, erros, acertos, tudo nós reivindicamos, né? Agora, o que não pode a gente deixar de falar, com todo respeito, né, é que o PPS devia parar de se dizer sucessor do PCB. Porque a política hoje do PPS não tem nada a ver com o que foi o PCB. O PPS, pelo que a gente analisa, é muito neoliberal para ser sucedendo do PCB, não é? Eu posso falar, você não, né? Mas eu posso falar que, na realidade, eles nasceram em 1992, eles são Ele nasceu de uma costela do PCB? Eles nasceram, foi uma divisão entre dois partidos, né? Eles saíram para criar o PPS e nós para manter, né? Então eles são filhos do PCB também, mas para nós eles são filhos bastardos do PCB, né? Eles deveriam tirar da sua nomenclatura a palavra socialista, que não tem nada a ver, né? O que não é problema. O Roberto Freire já presidiu o PCB, né? Foi o candidato do PCB nas eleições de 89. Foi, de 89. Inclusive. Até uma boa performance. Foi, né? É verdade. Nós achamos que a sociedade tem que ser plural, né? Tem espaço até para o DEM, claro que tem que ter. Agora, cada um deve assumir a sua identidade, botar um nome compatível com o que pensa, né? Porque senão isso aí é propaganda enganosa. Você está no PCB desde quando, Ivan? Olha, eu estou no PCB desde 1976. O PCB foi tão sofrido, né? E você corretamente lembrou do nome Partidão, né? O partido era tão grande que chamava-se Partidão. Na realidade, ele foi único também durante 40 anos. De 1922 a 1962, era um único partido. Isso. E a confusão que dá é o seguinte, a sigla já era PCB, mas o nome era Partido Comunista do Brasil. Do Brasil. Quando se criou o PCdoB em 1962, o partido já chamava Partido Comunista Brasileiro, PCB. Isso foi uma das razões da divisão, né? E essa mudança... Foi uma decisão, inclusive o grupo do Prestes que liderou essa mudança. E foi correta essa mudança, porque havia uma restrição na legislação brasileira e que nos levou a perder o registro em 1947, foi uma das razões mais importantes, é que a legislação proibia um partido de ser uma seção de um partido internacional. Então, como tinha a Terceira Internacional Comunista, né, e o Partido Comunista da União Soviética tinha um peso muito grande
no movimento comunista internacional, na cassação do registro do partido foi usado o argumento de que o partido chamava Partido Comunista do Brasil porque ele era um partido mundial. E aqui era uma sucessão do... E aí trocou-se para brasileiro. E teve um outro componente importante, porque ao chamar de brasileiro, o partido estava sinalizando que ele não ia copiar nenhuma experiência de construção do socialismo. Ela tinha que ser brasileira, porque isso tem que ser adaptado à cultura, à correlação de força, à estrutura social de cada país. E o PCB fez uma autocrítica grande desse seguidismo, né? E mudou de nome. Então surgiu o PCdoB. Mas a coisa não parou por aí, de sofrimento. Isso não é um sofrimento, foi uma divergência mundial, porque o PCB era ligado ao movimento comunista internacional, dirigido pelo Partido Comunista da União Soviética, e o PCdoB pelos chineses. Né? E depois foi para a Albânia, né? Que depois foi para a Albânia. O Event Hoxha. Que era o farol dos povos, e desmilinguiu-se como desmilinguiu-se a União Soviética, pelos erros cometidos. Não pelo fato do socialismo ser ruim, mas pelo fato de que deformaram as ideias socialistas na construção daqueles países. O racha com o PCdoB era o seguinte: o PCdoB, em 62, quis copiar a maneira como os chineses fizeram a Revolução em 58 e transportá-la mecanicamente para o Brasil. A guerrilha do Araguaia. Exatamente, porque a Revolução Chinesa veio do campo para a cidade. Mas lá não tinha indústria, era um país... Semi-feudal. Semi-feudal, exatamente. Verdade. Aqui não daria certo. E o erro foi aqui nós já tínhamos metrópoles. Então, e tínhamos, sabe o quê? Já tínhamos uma classe operária. 58, né, nós estamos falando de 58, 62, estamos falando já de ABC, rapaz. De classe operária, de empresas grandes, em que a contradição urbana, capital e trabalho, era muito mais importante do que a contradição com o latifúndio. Mas depois tivemos outros golpes, que aí não foi só nós que atingiu 64, que dizima a esquerda, o partido entra na clandestinidade. 79, quando o Prestes volta, não é? Para nossa alegria, ele estava voltando, e para nossa tristeza, eles chegaram rachados aqui. O Prestes foi para o PDT depois. Partido foi para o PDT. Né? Aí depois... Mas o fato, Ivan, é que o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, é uma presença na história. É verdade, não se isso pode, é inegável. Não se pode contar a história deste país sem deixar... Exatamente. Porque se não falar do PCB, alguém está mentindo aí ao contar esta história. Mas eu vou até pedir aqui o intervalo, porque eu queria, no outro bloco, eu fiz questão desse bloco a gente falar um pouco dessas questões históricas, até para posicionar o nosso telespectador, notadamente o mais jovem, que não conhece muito a história não é, da esquerda brasileira, não é, que começou, na verdade, com o PCB, com os comunistas, depois os trabalhistas, né, o Brizola, o Getúlio, o Jango, o PT, os neossocialistas, enfim. E hoje a esquerda está com muitas divisões. E eu queria fazer um intervalo, porque no próximo bloco você está aqui também para lançar a sua pré-candidatura à presidência, e eu vou perguntar por que o PCB vai lançar um candidato a presidente nas eleições que se avizinham aí de outubro deste ano. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já com o Questão de Ordem. Eu estou aqui com o secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, Ivan Pinheiro. Ele é pré-candidato do PCB à presidência da República. E já a gente vai falar com ele sobre o que ele pensa do país e por que o partidão não vai apoiar nem Lula, nem Dilma, nem Serra, nem Marina, nem ninguém vai sair com candidatura própria. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Pedro sabe tudo sobre rios. A Cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje. E o córrego? O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué. E o dinheiro público? Mas sou estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, me pegou e eu ainda nada. Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal. AR, 9 meses.
Ainda adolescente, ele vai se envolver com más companhias. Vai ver amigos cometendo delitos. Um dia, a R será pego furtando uma bolsa. O que deve acontecer com a R? Será que prisão é a melhor solução? O Conselho Nacional de Justiça está propondo medidas para modernizar a justiça criminal. Precisamos discutir essa questão. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira: o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos falando de política, estamos falando de eleições presidenciais, porque eu estou aqui com o pré-candidato à presidência da República do Partido Comunista Brasileiro. As pessoas podem até estranhar achando que a eleição presidencial vai ser só entre Dilma e Serra. Negativo. Existirão outros candidatos, a Marina, do Partido Verde, e o Ivan Pinheiro, do PCB. Já tem um candidato aí posto do PSTU, o Zé Maria. Zé Maria, do PSTU. E do PSOL também. Do PSOL, não é? Plínio de Arruda Sampaio. Então, nós já temos aí pelo menos 5 candidatos, potencialmente candidatos a presidente. O Serra, do PSDB, Marina, do PV, a Dilma, do PT, o Ivan, aqui, Pinheiro, do PCB, o Plínio, do PSOL, não é? E o Zé Maria, do PSTU. Portanto, as candidaturas começam a surgir no espectro, no cenário político brasileiro. Mas, Ivan, por que o Partidão... Aliás, antes eu queria te fazer uma pergunta. O grande Niemeyer ainda é do Partidão, né? Ainda é do Partidão. Está fazendo... É uma grande figura, né? 102 anos. 102 anos. Né? Dando uns sustos de vez em quando. Teve numa clínica, agora ficou 2 dias. Mas ele vai só para assustar, depois ele volta. Eu acho que ele é imortal mesmo, né? Porque ali na Academia Brasileira de Letras tem uns imortais que morrem. Ele não, é uma coisa impressionante. Ele é uma grande bandeira do Partidão. É verdade. Ele é um cidadão do mundo. Claro. E ele faz questão de se reafirmar comunista. E é muito mais amplo do que o partido. Né? Inclusive, nessa divisão da esquerda, ele está acima disso. Claro. Né? Ele é de todos os partidos. É verdade. Né? Mas, Ivan, por que o PCB, o Partidão, resolveu lançar uma pré-candidatura à presidência? Vocês realizaram em outubro do ano passado o 14º Congresso no Rio de Janeiro. Agora, no dia 25 de março, o PCB comemorou 88 anos. É o partido mais antigo em atuação política no Brasil. Por que o PCB... Na última eleição, você apoiaram o Lula ou não? Não. Apoiamos a Luiz Helena no primeiro turno. Ah, Luiz Helena. E, diferentemente do PSOL e do PSTU, que foram por voto nulo, sim, recomendamos voto crítico ao Lula no segundo turno, dizendo que... A coligação era PCB, PSTU, PSOL. E PSOL. Só nós... Com a Luiz Helena. No segundo turno, eles propuseram um voto nulo, como se o Lula e o Alckmin fossem iguais. Fosse a mesma coisa. Para nós não são iguais, né? Alguns deles diziam que eram farinha do mesmo saco. Nós achamos que não. Né? São farinhas, mas de sacos diferentes. Sacos diferentes. Mas então, tem algumas diferenças, tinha algumas diferenças nessa equação Lula e Alckmin, que vamos ver se tem agora em Dilma Serra. Porque o PSDB e o PT estão ficando cada vez mais parecidos. Verdade. Né? Sem dúvida. Hoje não é à toa que a campanha acaba se polarizando em torno desses dois. Né? Porque o PT, por conta, inclusive, do exercício do poder, pela institucionalização, né, isso vai... Você há de convir que o PT não é mais o mesmo dos anos 80, não, claro. Não é? E abandonou algumas bandeiras e está no pragmatismo. Eu acho até que, com toda a franqueza, essa discussão Dilma Serra
quando chegar agora em 3 de outubro, vai ser o seguinte, na realidade eles vão estar discutindo, o Serra está querendo fugir disso, né? Se foi melhor o Fernando Henrique ou o Lula. O Serra não quer essa discussão, O não Serra interessa. não quer porque perde. O Serra quer dizer o seguinte, eu sou mais competente Claro. para herdar o legado do Lula do que a Dilma. Eu sou o pós-Lula, eu não Pós-Lula. sou o anti-Lula. Não, o anti-Lula também não. Né? E vai ganhar até em números macroeconômicos capitalistas. Escuta o que eu estou dizendo. O Lula, quando tomou posse, o Lula não é um socialista, é um democrata, Não um é socialista, progressista. o Lula? Não, ele mesmo se diz que não é socialista. Muito menos comunista. Muito menos comunista. Ele diz o seguinte, eu vou fazer o espetáculo do crescimento, eu vou destravar o capitalismo. E está fazendo isso com uma maestria, É verdade. porque nesses números macroeconômicos, o governo Lula vai ganhar do Fernando Henrique. Não estou dizendo que o Lula seja... Não, em qualquer comparação, o Lula está melhor na foto do que o Fernando Exatamente. Henrique. Por isso o Serra não Não quer é essa à toa, comparação. Mas então vamos ao nosso caso aqui. Por que ontem nós lançamos uma pré-candidatura, Sim. né, que é um nome... Aí foi ontem, quinta-feira, o lançamento. É, isso. ontem, o lançamento foi ontem, quinta-feira. Nós lançamos essa pré-candidatura junto com as resoluções do Congresso. Por quê? Porque nós não somos eleitoreiros, nós não viemos lançar uma candidatura aqui ontem. Nós viemos lançar uma política que justifica a candidatura. Primeiro está a resolução do Congresso. Congresso longo, democrático, com a participação, inclusive, de gente de fora do partido, que tirou uma linha política que não combinava com apoiar nem Lula ou nem Dilma. Você vê como é que a gente faz ato falho? Os dois, né? Porque, na realidade, ainda não desencarnou. É né? verdade. Só a televisão desencarnará a Dilma do Lula, né? Eu sei lá se desencarna. É difícil, ela vai ter que ser uma atora principal da cena, né? Mas então, por que nós estamos lançando essa candidatura? Eu vou fazer várias confissões aqui, porque uma coisa que eu não vou fazer durante a campanha é demagogia, né? E ser um ator. Eu não sou candidato a ator, né? Eu sou candidato a dizer o que a inteligência coletiva do partido vê do mundo, Qual do o tempo Brasil. que o PCB vai ter na televisão? 1 minuto e quanto? Depende do número de candidatos. Nós temos direito a divisão de 1/3 do tempo pelo número de candidatos. Então é uma conta que a gente não domina ainda. Não domina ainda. Para nós, quanto menos candidatos mais tiver, tempo PCB. melhor teremos. Né? Aí vai dar mais tempo colocar as posições exatamente. do partido. Então a primeira confissão aqui é o seguinte, que essa candidatura nossa, né? Que tem essa... Tem a convenção aí. tem esse ritual de dizer que não é candidato, né? Os candidatíssimos dizem que é um pré. Então, a primeira confissão aqui é o seguinte, esse era o nosso plano B. A nossa decisão não era ter uma candidatura própria. A nossa decisão era tentar recompor uma frente progressista, ampla, para além da soma de PCB, PSOL e PSTU, que soma os três, ainda fica pequeno. Né? Nós queríamos uma frente muito ampla, com movimentos sociais, com a intelectualidade que não está satisfeita com os rumos do governo Lula e que também tem... que não quer a volta também dos tucanos. Não quer a volta dos tucanos, essa é a pior hipótese, né? Às vezes eu recebo perguntas assim, por que você não apoia Dilma? É natural, porque tem partido de esquerda apoiando. Mas ninguém pergunta para nós por que nós não apoiamos Serra, porque nós vamos levar isso como uma ofensa séria. Né? Então, o nosso plano A era tentar evitar essa bipolarização, né? E criar um terceiro campo para tentar ir para o segundo turno. E vocês tentaram construir isso? Como disse no Nordeste, nós pelejamos muito. Pelejamos durante 4 anos, desde 2006, nós já dizíamos o seguinte, essa campanha não pode ser uma campanha só desses 3 partidos, ela tem que ser ampla, tem que ter um programa que não teve, tem que envolver movimentos sociais, outras organizações políticas. A candidatura da Marina não teve programa. Eu até brincava que parecia o Glauber Rocha, né? Umas ideias na cabeça e uma candidata na mão. Não tinha programa. E a frente, ela se dissolveu na realidade. Ela não teve reunião nem para ver o segundo turno. E são 4 anos sem reunião. Então, fica difícil. E sem programa. Aí chega na véspera da eleição.
É porque o PSB e o PCdoB já estão Juntos sentados lá há muito tempo com o PT. Quase que um bloco, quase Já é que um um bloco. Sobrava, então, o PCB, o PSTU, o PSOL e o PV, que resolveu... Não, o PV também não estava nessa frente de esquerda. Embora né? o PV participe até de governo do PSDB também. O PV é absolutamente heterogêneo, é uma legenda eleitoral, que talvez a Marina até dê identidade para o PV, o que é bom para a democracia brasileira, cada partido tem a sua cara bem definida e não diluída, não é? Então, nós não conseguimos isso, né? E não tinha sentido a gente repetir uma experiência que não gostou, de 2006, né? E nós resolvemos botar a candidatura própria também, porque nós somos pequenos ainda, estamos nos reconstruindo, estamos crescendo um pouco, até porque o nosso maior patrimônio é a nossa coerência política. Nós não fazemos concessão em política, não fazemos conciliação em política, e resolvemos colocar essa candidatura. Eu diria o seguinte: não temos nenhuma possibilidade de ganhar a eleição para presidente da República. E vamos nos comportar assim até o fim. Nós não vamos iludir ninguém pedindo voto. Nós vamos pedir reflexões políticas. Nós não estamos lançando aqui, e no Brasil todo... Ocupar o espaço para lançar as teses do PCB. E também não é ocupar espaço, de um ponto de vista oportunista, para botar uma candidatura no primeiro turno, para depois negociar no segundo. Porque seja quem for que ganhar, nós vamos estar na oposição. Porque nós não achamos possível reformar o capitalismo, maquiar o capitalismo, do nosso ponto de vista, né? Nós propomos mudanças radicais no capitalismo e não teremos isso nem com um nem com o outro. A única coisa que se sabe no Brasil sobre essas eleições é o seguinte: isso você pode escrever que é certo. No dia 1º de janeiro de 2011, ou a Dilma ou o Serra vão tomar posse na presidência da República. O PMDB estará com esse governo. Assim. Não tem a menor dúvida. Né? Então, preste atenção, nós estamos dizendo o seguinte... Embora o PMDB potencialmente esteja na chapa da Dilma, não sei se isso vai chegar até lá. E ele estava na chapa do Serra. Verdade, 2002, e foi para o governo do Lula. Não é? Porque ao PMDB não convém a presidência, porque ele não tem liderança para isso. Ele não quer saber quem é a noiva. Ele não é, ele quer estar no poder. Na realidade, eu diria que nós não estamos lançando uma campanha eleitoral. Nós estamos lançando uma campanha política. Uma campanha que nós estamos chamando de campanha conceito, campanha manifesto. É quase que um dos outros candidatos. Agora, uma anticandidatura soa estranho, uma vez que nós estamos numa democracia. Uma coisa é uma anticandidatura no tempo do Dr. Ulisses, que Sim, era claro, para confrontar o regime. Não, mas não é uma anticandidatura. Mas Ivan, eu vou pedir aqui sentido. O senhor vai já falar sobre a anticandidatura. Eu vou ter que pedir aqui rapidamente um intervalo. E o senhor vai falar sobre essa questão da anticandidatura. E eu queria também uma avaliação do PCB sobre o governo Lula. Não é? Porque, apesar dos avanços que se admite que o governo conquistou, sociais, o PCB não vê condições de apoiar a candidata do governo. Vou fazer um rápido intervalo e volto já com questão de ordem. Estou aqui com o Ivan Pinheiro. Ele é secretário-geral do PCB e é o pré-candidato do partido à presidência da República. A gente volta já. O novo Ceará se constrói com obras e serviços que beneficiam os cearenses de todas as regiões e ainda geram milhares de empregos. Aqui na região do Cariri, por exemplo, o governo do estado está construindo em Juazeiro do Norte o Hospital Regional do Cariri e a Escola de Educação Profissional. Já foram iniciadas as obras da Policlínica de Campos Sales, da Estrada Padre Cícero em Caririaçu e da Ceasa em Barbalha. A delegacia de Mauriti será inaugurada em breve. As obras do Centro de Convenções no Crato e o contorno de Missão Velha estão em ritmo acelerado. E o metrô do Cariri, que liga o Crato a Juazeiro do Norte, e já está em fase de testes. Em todo o Ceará, o governo do estado está realizando mais de 3.800 obras e gerando mais de 31 mil empregos. E tudo isso significa mais desenvolvimento, mais oportunidades e melhor qualidade de vida para você. Governo do Estado, construindo um novo Ceará. Crimes graves devem ser punidos com prisão. Mas será que todo crime é igual? Crimes sem violência com pena inferior a 4 anos podem ser revertidos em serviços comunitários. Não é melhor para ele
não é melhor para todos? O Conselho Nacional de Justiça está propondo medidas para modernizar a justiça criminal. Não é punir menos, é punir melhor. Haroldo conhece todas as ruas da cidade. Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer? E o dinheiro público? Vai pra onde? Como assim? Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da Transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem. Este é o último bloco do programa. Estou recebendo aqui o advogado Ivan Pinheiro, secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, PCB. Ele é pré-candidato do partido às eleições presidenciais deste ano. Evidentemente, ainda vai cumprir algumas formalidades da Justiça Eleitoral, convenções partidárias e tal, mas será o candidato do partido à presidência da República. Ele foi presidente dos sindicatos bancários de 79 a 85, os sindicatos bancários do Rio de Janeiro, e é aposentado, é bancário aposentado do Banco do Brasil. O Ivan, por que o governo Lula não foi igual ao governo dos Tucanos na avaliação do PCB? Foi melhor ou foi pior na avaliação do PCB? Uma boa pergunta. É o seguinte, primeiro eu queria voltar um pouco, se você me permite. A história da anticandidatura. Porque senão fica parecendo que nós queremos desvalorizar a questão democrática. Isso. Não é isso. Mas queremos também deixar claro que a gente acha que essa democracia, como é praticada no Brasil, ela é absolutamente limitada, que é a democracia representativa. Você é chamado a votar e depois vai para casa. Não tem uma participação popular. Né? Falta uma reforma política, né? Falta uma reforma política. Tem muita compra de voto, é uma democracia muito limitada. E ela também é desigual, ela não é democrática, porque as condições de disputa não são iguais. Né? A democracia é quando os participantes que vão disputar saem de um patamar igual. Não é isso que acontece aqui no Brasil. Não é? Por exemplo, você não vai ter acesso aos debates. Pois é, por isso é que eu valorizo aqui um espaço democrático como esse, que ajuda na luta pela democratização da mídia. O nosso programa é absolutamente aberto. Todos os candidatos que quiserem vir aqui terão o mesmo espaço. Então, a manipulação eleitoral é muito grande, né? Porque eu diria o seguinte, que a mídia ela é hegemônica e quase consensual. Há um pensamento quase único na mídia. É verdade. Existem alguns veículos médios, né, que às vezes tentam fazer esse contraponto e tal, mas eles vão escolhendo os candidatos 2 anos antes das eleições, vão escolhendo os candidatos, vão monitorando. Basta ver o noticiário, né? É Serra, Dilma. Exatamente. É meia página para o Serra, ou então uma página para o Serra, uma página para a Dilma, um pedacinho para a Marina e nada para os outros. Exatamente. Quando tinha o Ciro, um pedacinho para o Ciro. E vai ter um momento em que eles podem se unir e escolher um candidato, como fizeram em 89 contra Lula. É verdade. Né? Que aquela manipulação em torno do Collor foi um escândalo. Candidato da Globo. A edição da Globo no sábado à noite, igual aquele negócio do futebol, que tem os melhores momentos, que mostram os melhores lances. Eles fizeram os piores momentos do lance do Lula e os piores do... Então, a anticandidatura não é no sentido de que Ulisses Guimarães fez porque não podia ser candidato, que a ditadura não deixava, não é isso. É no sentido de mostrar que ela será diferente, ela será bastante diferente, o que não significa necessariamente que é melhor. O diferente pode ser para bom ou para mal, dependendo do ponto de vista que você olha. Então, ela é uma campanha que ela não tem preocupação com o resultado eleitoral. Né? Mas vai dizer algumas questões que precisam ser ditas na hora. Precisam ser ditas por nós. Nós temos uma necessidade de ter essa campanha. Não para dizer que não morremos, muita gente achava que ia morrer, não é? Então, essa é importante. Na realidade, nós estamos chamando de uma campanha manifesto. Nós não vamos funcionar, eu inventei um nome, que é o seguinte, as campanhas, elas são feitas e os mandatos são exercidos com um instrumento hipotético que eu chamo de votímetro. O político se comporta em função daquilo, dá voto ou não dá voto.
E a maioria deles fala na televisão não o que o coração deles manda e a cabeça orienta. Ele fala que marqueteiros disseram na véspera para ele falar, porque fizeram um acompanhamento, uma pesquisa de qualidade e chegam para o candidato, não, você tem que mudar esse assunto aqui, mesmo que você goste, mas está te tirando voto. Fala uma coisa, às vezes que é uma coisa que o sujeito não... É o pragmatismo eleitoral. O sujeito não concorda, mas o marqueteiro dita para ele que ele tem que falar aquilo ali. Mas se o objetivo é ganhar a eleição... Pois é, mas um objetivo que deforma a democracia. Até porque tem um outro elemento que deforma. Porque este parlamentar, ele gasta muito, é muito cara a eleição no Brasil. E alguém paga ele, né? E não existe almoço de graça. Ele vai ser um parlamentar, enfim, daquele grupo que o bancou. Mas aos poucos, Ivan, o Brasil, eu sei que... Eu concordo com tudo que você está dizendo aí. O Brasil precisa de uma reforma política, o Congresso, ele resiste, agora mesmo passou a ficha limpa, é um avanço. Passou e não passou. Claro, mas é um avanço. É um avanço, sem dúvida. Nós temos que acho que financiamento público, se vier um avanço. Eu acho que precisamos de uma grande reforma política. É verdade. É alguém que se eleja para fazer isso. Eu duvido muito que faça. Eu ainda duvido. O Lula podia ter feito, não fez. O Fernando Henrique podia ter feito, não fez. Esse é um dos problemas do Lula. Podia ter feito muita coisa. Todos que fez. sentam não fazem. Porque o Congresso também é muito ruim e é muito toma lá da cá. E quem senta lá tem que governar. E tem que governar com o PMDB, com esse pessoal que está aí. Essa é uma grande questão no Brasil. Agora, eu queria te perguntar o seguinte... Mas deixa eu te falar ainda sobre isso aqui. Não estou fugindo do assunto principal. Eu quero falar sobre o governo Lula. Por que não tem a reforma política? Quem tem que votar a reforma política são os deputados, né? Os senadores. Deputados, os parlamentares. Como é que eles vão mudar regras sobre as quais eles foram eleitos? Se eles forem eleitos com aquela regra, eles dizem, não, quero mudar isso, aqui tá bom. Mas aí tem um espírito público, né? Se sim, mas infelizmente não prevalece na maioria. É verdade. Então, eu sou a favor do financiamento público da campanha, sem ter a ilusão, é bom que se diga, de que não terá caixa 2, né? Porque isso é muito difícil, e sou contra o voto distrital, por exemplo, que vai despolitizar todos os parlamentos, porque o parlamentar vai ser eleito por um bairro. Mas o voto distrital ele vai baratear as campanhas. Não sei se barateia, porque depende... Mas esse modelo atual não dá. Eu sei que não dá, não é? Mas você tem candidato por todo o Ceará, é votado no município aqui de Guaraíras, por exemplo, vai nem lá, compra o colégio eleitoral e recebe os votos. Mas em compensação, se você tiver um voto por distrito, você vai eleger 30 deputados... E como é que o PCB defende de voto? Nós defendemos um voto universal, como está. Nós defendemos, por exemplo, o fim do Senado. O Senado não tem mais razão de ser, que aquilo foi na composição da República. Copiar o modelo americano. O modelo americano. Acaba atrapalhando a tramitação das leis, não dá celeridade. Retarda, é verdade. Retarda. Mais negociações, mais esquemas, mais dificuldades para ganhar facilidades. E, em geral, é um Senado, já vem do nome, né, do latim, senil, né, de velhos macacos antigos da política, que já são mais conservadores. Às vezes, coisas progressistas que passam na Câmara, o Senado acaba funcionando como um filtro, né? Então, nós defendemos essas questões. O governo Lula. Muito boa essa pergunta, porque... O nosso ele partido, é melhor ou pior do que o governo Fernando Henrique? O melhor ou pior é interessante, né? Porque ele é pior do que o governo, ele é melhor do que o governo Fernando Henrique para um partido como o nosso. Tá? Eu aí ia tomar um susto. Não. Ele é melhor. Ele é menos ruim. Tá. Né? É menos ruim. Ele é diferente e é menos ruim. Mas qual é o problema nosso com o governo Lula? Não é um problema de ranço. Tem alguns partidos... Porque o Lula tem duas oposições. Tem uma oposição de direita e tem uma oposição de esquerda. Nós estamos nessa aqui, nessa oposição de esquerda. Mas nós somos o único partido dessa oposição de esquerda que não é sectário com Lula e nem com o PT. Não tem ranço. Por quê? Nós nunca fomos do PT, os outros foram. Então, eles os outros foram expulsos do PT. Tem um problema de resolver a relação do casamento. Nós nunca fomos casados ali. Ex-marido e ex-mulher. É complicado. Então, por exemplo, nós não chamamos o Lula de um traidor, porque nós não confiávamos nele ao ponto que eles confiavam. Né? Porque você só sente...
Só chama alguém de traidor. Chama o Lula de traidor um pouco exagerado, não? Eu também acho, mas chamam, né? Só chama de traidor, você me traiu, quem ama, né? Quem ama. É um amor mal resolvido, né? Nós, com Lula, nós sempre tivemos uma relação fraterna, não fraterna, mas limitada, e sabendo que ele era um parceiro na luta limitado, que ele só ia até ali. Até ali, não é um comunista, não é nenhum socialista, né? Quer dizer, aliás, o irmão dele, o Frei Chico, né? Que corretamente submergiu para não atrapalhar e não ser protagonista. Frei Chico era do Partidão, né? Era do Partidão, eu conheci muito, foi muito amigo. Eu fui contemporâneo do Lula, né? Durante muito tempo no movimento sindical, nós éramos protagonistas de disputas nacionais no ambiente sindical, né? Então é o seguinte, nós não temos esse ranço. Então nós não fazemos oposição sistemática, fazemos oposição majoritariamente, nós fazemos. O que aconteceu com o governo Lula, que foi para nós, não uma traição, mas foi uma decepção muito grande? É que o Lula, ele foi eleito para fazer mudanças que não fez. Como? Por exemplo, a principal delas, a política econômica. Aí alguém podia dizer assim, não, tal, mas ele só deu continuidade ao governo Fernando Henrique na política econômica. Só num país capitalista, a política econômica é 90%. Porque ela influi em mas toda... Mas a economia do Brasil não tá bombando? Eu sei, mas calma, mas ela está bombando de um ponto de vista capitalista. Quem está ganhando são os banqueiros, não são os trabalhadores. Nunca os banqueiros ganharam tanto como no governo Lula. Está entendendo? Mas o salário mínimo nunca se teve tanto ganho real. Quer dizer, são os trabalhadores ganhando. Isso tem a ver, inclusive, com a desvalorização do dólar, porque se medir o salário brasileiro em termos de dólar. O poder de compra, me permite, Ivan, o poder... Claro não, que deixa eu fazer uma contestação melhorou. E você responde. Claro, tudo. O poder de compra aumentou, o Brasil tirou não sei quantos milhões da pobreza, a classe média aumentou, o poder de consumo aumentou. Isso é melhora de vida. Não, claro que é melhor do que... Nos moldes do capitalismo, mas é uma melhora de vida. Por isso é que nós dizemos que não, é Lula melhor... não podia fazer uma revolução socialista. Sim, mas ele podia avançar mais. Deixa eu lhe dizer. O que aconteceu com o governo Lula e por que nós acabamos saindo desse apoio sem nenhuma agressividade, certo, sem nenhum sectarismo, apenas não é a nossa praia. Qual foi a nossa decepção? Nossa decepção foi o seguinte, nós participamos de todas as eleições do Lula, exceção de 89, em que o PCB teve candidato, e quando o Lula estava para ganhar a eleição, chegou um momento que o Brasil sabia que o Lula ia ganhar a eleição, a não ser que tivesse uma fraude, que as pesquisas eram consensuais, né? Nesse momento, se constitui na campanha um grupo para fazer um programa de 100 dias do Lula. Ele ia chegar com medidas de impacto popular, com 60 milhões de votos, podia mudar alguma coisa. Não é fazer uma revolução socialista, não. Até porque revolução socialista não se faz através de eleição. Verdade. Se faz através de um movimento de massa. A ruptura. Ruptura institucional, inclusive. Mas qual foi o problema? É que o Lula, para ganhar, na hora de ganhar a eleição, ele foi obrigado a rebaixar, ele rebaixou o programa dele. Aquela carta aos brasileiros, que é a manutenção... Lulinha, paz e amor. Que aquilo ali, na realidade, tinha que ser chamado carta aos banqueiros. Porque ali é Lula dizendo que ia manter a política econômica, essa política de superávit primário, né? O Lula, eu diria o seguinte, o Lula vai ficar na história, e aí você tem razão, que esses indicadores melhoraram, os sociais. Todos melhoraram. Mas todos os capitalistas também. O que o Lula está fazendo no Brasil... Todos ganharam, inclusive os capitalistas. Exatamente. Os capitalistas ganharam mais, sabe por quê? Porque tinham mais. Não é só isso não, querido. É o seguinte, que isso... Também não podia impedir que eles ganhassem, porque não, eles estão na economia, eles estão imersos na economia. Presta atenção. Mas você tem um governo de esquerda, existe no mundo todo uma distribuição do bolo. Você pega o PIB e vê quanto que o capital fica com a parte do PIB, quanto o trabalho fica, né? No governo Lula, né, aumentou a fatia do capital no PIB em detrimento dos trabalhadores, né? O que eu estou dizendo é o seguinte... Regra do sistema capitalista. Sim, regra do sistema capitalista, que ele podia ter invertido. Sim. Por exemplo, o Evo Morales é comunista? Não é comunista. Ele é um socialista até diferenciado. Ele pensa um socialismo muito ligado à terra.
Mas a realidade da Bolívia é muito diferente da do Brasil. Eu acho que a Bolívia tá para o Brasil do João Goulart e não para o Brasil do Lula. Eu sei. Quer dizer, na época do Brasil do João Goulart tentou... O capitalismo aqui é mais desenvolvido, claro. Eu acho. Na época do João Goulart tentou a lei de remessa de lucros, a questão da estatização de empresas multinacionais e caiu por conta disso. Claro, naquela época tinha um mundo dividido entre União Soviética e Estados Unidos. Então, a Bolívia, não dá para comparar a economia da Bolívia com a economia brasileira. Não, sem dúvida que não dá. Agora, preste atenção. O que eu estou dizendo é o seguinte, você está pedindo uma análise de quem tem uma visão de que o capitalismo, né, é a desgraça dos povos. Sim. Você está perguntando para mim, claro, que acho que o capitalismo só traz fome, miséria, guerra, ele não resolve os problemas da humanidade, ele vai viver de crise em crise, como está vivendo. A última de 2008, parecia que eles tinham sanado o problema, né? Mas só que quando o capitalismo vai para a UTI, os remédios que dão para sair da UTI criam as condições para a próxima crise, que é o caso, por exemplo, do endividamento aqui do brasileiro, que é para o consumo fluir, o brasileiro é todo endividado hoje. Aumentou o crédito, evidentemente. Claro. 2 anos depois do fim daquela crise, em que o capitalismo, cinicamente, dizia que o Estado tinha acabado e que quem regulava a economia era o mercado, foi se valer de quê? Do Estado. Foi saquear o Estado. O Estado, que não tem dinheiro para dar saúde e educação, teve para salvar banco. Tem dinheiro para saúde e educação. Hein? Tem dinheiro para salvar banco claro. E tem dinheiro para saúde e educação também. Mas essa também. política de superávit primário não permite, né? Então, o que nós estamos colocando é o seguinte, na hora que o Lula toma... Qual é o primeiro gesto internacional do Lula, companheiro? Você sabe na hora que o Lula ganha a eleição... A política externa do governo Lula não é uma política de atrelamento a Washington. Não. Muito pelo contrário. A direita critica muito. Tem uma revista aí, de direita, nacional, que o senhor sabe qual é, que ela critica muito a política externa do Lula. Acusa o Lula de estar aliado com aquele do Irã, e não é isso. O governo Lula defende a autodeterminação dos povos. E está procurando mercado lá também. Sim. Mas do mesmo jeito que o Lula defende que Israel construa seu programa nuclear, que é legítimo, o Irã também. Não, por quê? O Israel, e atacado por isso. Israel já construiu o seu programa nuclear. Mas a política econômica, a política externa do governo Lula, diferentemente da política econômica do Fernando Henrique, ela é menos ruim do não que é uma política submissa aos interesses americanos. Não tem a menor dúvida. Essa crítica o Lula não pode sofrer. Não, esse é um campo bom para a gente discutir. Eu vou atrás para voltar aqui. O primeiro gesto que o Lula faz, já como presidente eleito, entre a eleição e a posse, é para a perplexidade do Brasil, né? Ele vai ao gabinete do Bush anunciar que o ministro que não era ministro na época, presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central, que depois o Lula deu status de ministro, era o Henrique Meirelles. Naquele dia, o Henrique Meirelles era o presidente do Banco do Boston. Ali foi a garantia de que, olha, eu não vou fazer muitas mudanças. Mas vamos lá. Bolsa Família ampliado, ProUni, claro, investimento pesado nas universidades. Isso é um governo que sinalizou diferente. O ProUni, nós temos restrições ao ProUni. Porque o Brasil faz uma renúncia fiscal para dar alunos pagos a faculdades particulares. Mas isso vai mudar a história desse país a médio e longo prazo? Não, isso tinha que jogar esse dinheiro no fortalecimento da escola pública. Sim. Aí nós temos... Mas o Reúne faz isso. Hein? O Reúne faz isso. Mas aquilo ali são alunos com metas egressos da escola pública que não passam nos vestibulares das universidades federais. O senhor sabe melhor do que eu. Não passam. Que as universidades federais, elas são os grandes cursos, são reservados para os ricos. Mas não passam por quê? Porque a escola pública é ruim. Injusta. Porque a escola pública é ruim. Porque os nossos problemas não podem ser resolvidos com mais capitalismo. Isso na nossa avaliação. Nosso problema na nossa avaliação, que é diferente da tua, de alguém que está ouvindo. Não, eu concordo até que... As soluções para nós mas eu é só acabar quero o posicionar capitalismo. isso aí. Mas acontece que o Lula nunca prometeu acabar com o capitalismo. Não, claro que não. E nem assumiu com essa bandeira. Não. Então não pode cobrar do Lula isso. Por isso é que nós não cobramos isso do Lula. Bom. E por isso é que nós não somos sectários. Por isso é que nós não fazemos oposição sistemática. Quer ver a diferença? Por isso vocês não apoiam a Dilma e nem o Serra, porque vão continuar... Até porque o Brasil tem 2 turnos. Sim, sim. Esse instituto dos 2 turnos, que surgiu na França, é muito democrático. Concordo, Porque no primeiro turno você escolhe um candidato.
no segundo turno você exclui um candidato. É o que o Ciro queria. Eu acho que se o Brizola tivesse vivo, muito possivelmente o PDT teria um candidato também. É uma pena que no Brasil se deforma tudo, né? E esse espírito democrático do primeiro turno, que é apresentar várias alternativas, e os dois primeiros colocados indo para o segundo turno, tem estados aqui, como o nosso querido Ceará... Aqui no Ceará, ninguém sabe nem se vai ter um outro candidato. Eu sei, e os partidos não têm mais divergência, eles são iguais? Por que eles existem? Esquisito isso, né? Não é? Concordo. É um candidato monolítico aqui, não vai ser uma eleição, vai ser uma celebração. É verdade. Isso Então, está para que errado. o segundo Isso turno? está errado. Isso tá errado. Para que o segundo turno? Mas culpa também dos partidos de esquerda. Que... Alguns. Sim, de alguns. Sim, Né? De alguns, é claro, diferenciados. ninguém pode generalizar. Então, o negócio da política externa brasileira. Nós, nos últimos 4 a 5 meses, nós que somos internacionalistas, fizemos uns 3 ou 4 registros elogiosos ao governo Lula. Importante. Diferentemente de partidos que acham que é tudo farinha do mesmo saco. Tal. Por exemplo, nós fomos solidários ao povo hondurenho em defesa do Zelaya. Na nossa nota... O governo Lula teve uma posição... E nós registramos isso na nota. Ter recebido na embaixada. Foi muito criticado pela grande mídia, porque estava dando asilo ao Zelaya. A grande mídia bateu pesado no governo. Recentemente, em Cuba, né, que é uma solidariedade nossa, quase com uma questão de princípio, a solidariedade que nós damos a Cuba, porque se não existisse... O Lula foi lá, conversa com o Fidel, mesmo todo mundo reclamando que ele vai... Mesmo aquele suicida morrendo no dia que o Lula estava lá, sim, né, curiosamente, uma coincidência estranha, né? Morreu naquele dia. Se bem que eu acho que em Cuba já estava na hora também de uma abertura política, né? Rapaz, não tem democracia mais efetiva no mundo. Do que em Cuba? Do que em Cuba. Você precisa ver como é que foi a eleição que teve domingo. Será que lá eu poderia fazer um programa de televisão como este, criticando o Fidel? Mas é claro que você não poderia, nesse sentido, porque lá não existe mais a outra classe. Né? Não tem o partido é único, mas ele é plural. Ele é um partido da classe operária, da revolução. É uma coisa difícil da gente... É difícil de aceitar. Né? Essa história de partido único, televisão única. A democracia... Aqui no Brasil, é verdade, existe um monopólio da comunicação entre 4, 5 famílias, etc, etc. Mas nós temos alternativas, temos esse canal. Temos liberdade aqui no teu canal, aqui no teu programa fantástico. Quais são outros canais que existe liberdade? Tu acha que tem democracia na Globo, rapaz? Mas não só tem a Globo, tem a Bandeirante, mas a tem a Globo TVE. É 80%. A Globo é 80%. Não sei se é mais 80% não. E ali é pensamento único, é manipulação todo dia. Mas em comparação tem o contraditório, tem a Carta Capital, tem a Veja, tem Isto enfim. Mas isso não é essa história do democrático. pensamento único é muito complicado. Não é democrático, não é democrático. Mas, Ivan, vamos mudar essa página, porque claro. senão eu queria, no finalzinho do programa, você já falou aí da questão da ideia da campanha e tal. Como é que está a relação do PCB com os outros partidos comunistas? Ainda existem muitos partidos comunistas, eu queria que você fosse rápido, porque nós estamos no finalzinho. Mas ainda existem muitos partidos comunistas. Olha, que pergunta boa, é o seguinte... Porque a história que se diz é que acabou o comunismo. Acabou, E em 90, né, no fim da década de 80, início da década de 90, teve uma crise nos países socialistas, que nós entendemos como uma crise na construção do socialismo, e não a crise do socialismo, ou seja, para nós o socialismo continua atual, porque aquela crise foi levada pelo fato de que se deformaram os ideais socialistas na construção daquela experiência ali. E o mundo, na década de 90, que era um mundo bipolar... Que tinha Na União Soviética tem um partido comunista? Hein? O PCUS ainda existe lá? Existe e não é fraco, não. E tem quase 1/3 do parlamento hoje. E não apoia o Putin? Não apoia, mas também é como o Lula aqui. Prefere tem uma relação... Prefere ele à direita, digamos assim, sim. porque o Putin tem pelo menos um componente nacionalista, anti-imperialista, né? Apesar de não ser um socialista e tal. Manteve, inclusive, o respeito à história da União Soviética. É um pouco Lula, né? O Lula... um pouco Lula. O Lula com todas as contradições inerentes a ele, à história dele, mas o governo do Lula é um governo que faz essa mescla do nacionalismo. O Lula é um grande sindicalista, né? Isso vai fazer falta para esse projeto aqui de alavancagem do capitalismo brasileiro como potência mundial. O Lula vai fazer muita falta, né? Porque ninguém como ele sabe conciliar... No segundo turno, essa vai ser a última pergunta, no segundo turno o PCB avalia.
Claro se tiver segundo turno. Isso que eu ia dizer, se tiver segundo turno. Mas nós já podemos aqui adiantar algumas coisas, quer ver? Primeiro, a gente vai ter que ver como é que foi o primeiro turno. Ah, sim. Não é? Quer dizer, aparentemente, o Serra vai ter um discurso mais à direita do que a Dilma. Mas a Dilma já está fazendo concessões na campanha com relação ao que foi a campanha do Lula há 4 anos atrás. A Dilma expressamente apoiou o Supremo Tribunal nessa decisão absurda de anistiar os torturadores, compará-los com os torturados. Daqui a pouco você vai ver torturador pedindo indenização e anistia, claro. Eles compararam os dois, não é? Aí é o fim da picada. É do MST, ela está recuando. Mas a tendência é que o Serra tenha uma campanha mais à direita, até porque ele é o candidato do DEM. Porque não podemos ver apenas as pessoas. Alguém pode dizer, mas o Serra é um democrata, ele foi presidente da UNE. E daí? Eu quero saber quem é que está bancando ele, de que projeto ele é. A Dilma vai ser uma candidata mais conservadora do que o Lula foi. Mas pode ter alguma diferença. E vamos ver se tem segundo turno, que eu acho que não terá, né? Mas se tiver, nós vamos analisar com calma, sem sectarismo. Mas em alguns, nós vamos ter candidato a governador no Ceará, você acredita? Quem é? Tem até um nome? Não, nós vamos escolher o nome. Ontem, no lançamento, nós anunciamos que vamos ter candidato, mas não estamos escolhendo o nome ainda, porque o nome é menos importante do que o projeto. Né? Nós vamos romper com esse unipartidarismo aqui no Ceará. Nós somos um partido abusado e vamos botar um companheiro aqui para colocar algumas questões, pelo menos para animar essa campanha aqui no Ceará, que vai ser muito desanimada, não é? Meu querido Ivan, eu queria te agradecer. Tá bom. O nosso tempo passou, mas eu queria, foi um tempo precioso. Eu queria te agradecer pela presença, pela disponibilidade, agradecer ao pessoal do PCB, não é? E desejar a você sucesso nessa empreitada. Isso. Acho importante para a democracia, para a política brasileira, que é um partido que tem uma história bonita. Eu costumo dizer isso, o seguinte, a história do Brasil tem que ser contada falando no PCB, ou então alguém estará mentindo. E aliás, o PCB sempre ficou muito conhecido pelas suas análises, né, de conjuntura, e eu faço votos que o PCB cumpra bem este papel nessas eleições. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, então. Muito obrigado pelo espaço que teve aqui, que é um espaço raro que teremos nessa campanha, né? Aqui é um espaço democrático para todos. Aqui é um espaço democrático. E o mais importante para mim, na hora que daqui a alguns 10 anos alguém for fazer a minha biografia, que bote em primeiro lugar que o meu orgulho maior é ter sido o secretário-geral do PCB e não um ex-candidato a presidente da República. Obrigado, Ivan, por ter vindo. Obrigado pela entrevista. O programa Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta na segunda-feira. Até lá e bom final de semana. Com uma atitude simples, você viaja respeitando o meio ambiente. Levar menos bagagem, por exemplo. É menos peso no avião, menos gás carbônico na atmosfera. Onde estiver, aproveite para andar a pé ou de bicicleta. Para se hospedar, prefira lugares que se preocupem com a sustentabilidade. E depois da viagem, continue pensando verde. Embarque nessa. Passaporte Verde. Turismo sustentável por um planeta vivo. Governo Federal. Brasil, um país de todos. As universidades federais caminham no rumo da modernização. Novos cursos noturnos, inovações pedagógicas, instalações mais eficientes e um grande investimento em pesquisa e geração de conhecimento. Nós somos o maior exportador de pescado do Brasil e temos um curso de engenharia de pesca no município que é o maior exportador de pescado do Pará. A gente tem agora prédios novos, equipamentos novos, a gente está podendo dar oportunidade para os alunos verem isso de perto, né? O que há uns anos atrás a gente não conseguia mostrar. Eu acredito que existe um divisor de água, antes do Reúne e depois do Reúne. O governo federal dobrou o número de vagas nas universidades federais. Agora, são 13 novas universidades e 105 novos campi em todo o país. Acesse o portal do Reúne e conheça a Universidade Federal mais próxima. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos.